Agora iremos praticar o que vimos no vídeo anterior com alguns exercícios. Aqui temos uma tabela de consulta para nos ajudar nos nossos cálculos e algumas perguntas. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre essa tabela. Nessa tabela, nós temos três tipos de átomo: o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Além disso, temos a informação da massa molar de cada um deles por unidades de massa atômica. Com essa informação, nós conseguimos saber a quantidade de gramas que necessitamos para um certo composto, uma certa quantidade de mols de alguma coisa. Vamos começar com a primeira pergunta. E se eu tiver 1 mol de hidrogênio? Não é uma molécula e nem o gás hidrogênio, mas só 1 mol do átomo hidrogênio. Quanto de massa eu tenho? Bom, como nós queremos só 1 mol e a massa molar do hidrogênio é 1,0079, logo nós temos 1,0079 gramas de hidrogênio. Isso corresponde a 1 mol do átomo hidrogênio. Agora, e se for 1 mol de H2? H2 é o gás hidrogênio. Bom, nós sabemos que a massa molar do átomo H é 1,0079. Nós precisamos de 2 hidrogênios para formar o gás hidrogênio, que é H2. Logo, a massa molar de H2 é 2 vezes 1,0079. Por fim, 1 mol de H2 é igual a 2 vezes 1,0079, que nos dá em torno de 2,0158 gramas de H2, que é o gás hidrogênio. Agora nós queremos 2 mols de H2, então é só seguir o mesmo raciocínio do exercício anterior. Se a massa molar do H2 que calculamos anteriormente é 2,0158, é só multiplicarmos esse 2,0158, que equivale a 1 mol de H2, por 2, porque queremos 2 mols de H2. Então, isso multiplicado por 2 dá um pouco mais que 4 gramas. Mesma lógica para os próximos. Se quisermos 2,5 mols de H2, multiplicamos por 2,5. Se quisermos 5 mols de H2, multiplicamos por 5. Vamos dificultar um pouco agora utilizando moléculas formadas por diferentes átomos. Vamos utilizar a água e o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, como exemplos. Se queremos 1 mol de água, primeiro nós temos que saber qual é a massa molar da água. Para formarmos a água, precisamos de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a massa molar da água é 2 vezes a massa molar do hidrogênio mais 1 vez a massa molar do oxigênio, já que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, por fim, 1 mol de água é igual a 2 vezes 1,0079 mais 16 vezes 1. Isso dá um pouquinho mais que 18 gramas. E agora, para 2 mols de água, é a mesma lógica. Pegamos a massa molar que a gente acabou de calcular e multiplicamos por 2. Então, temos aproximadamente 36 gramas em 2 mols de água. Usamos a mesma lógica para o dióxido de carbono. Ele é formado por um carbono e 2 oxigênios. Então, primeiro achamos a massa molar dele e multiplicamos pelo número de mols que queremos. Então, 1 mol de dióxido de carbono é igual a 2 vezes 16, já que são 2 oxigênios, e mais 12,01, que é um carbono. Isso dá em torno de 44,01 gramas, que está contida em 1 mol de gás carbônico. Agora, para 2 mols de gás carbônico, é a mesma coisa, só que no final multiplicamos por 2, porque são 2 mols. E isso nos dá 88,02 gramas de dióxido de carbono. Nós também conseguimos fazer o caminho inverso, ou seja, temos uma quantidade em massa e queremos descobrir quantos mols equivalem a essa quantidade em massa. Por exemplo, se eu tenho 72 gramas de água, quantos mols de água eu tenho? E se forem 176 gramas de dióxido de carbono, quantos mols disso eu tenho? Vou apresentar uma fórmula aqui para vocês que também poderia ser utilizada para os cálculos que fizemos anteriormente e os de agora, que é o número de mols N é igual a massa dividido pela massa molar. Ela também pode ser com a massa isolada, ou seja, massa é igual ao número de mols vezes a massa molar, que é basicamente o que estávamos fazendo nos exercícios anteriores. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente que a massa molar da água é aproximadamente 18 gramas. Então vamos aproximar para simplificar os cálculos. Se temos 72 gramas de água, é só dividirmos 72 por 18. E isso nos dá 4 mols de água. E a mesma ideia para o dióxido de carbono. Nós vimos anteriormente que a massa molar dele é de 44 gramas por mol, aproximadamente, claro. Então, se temos 176 gramas, basta dividir por 44 que achamos os 4 mols de dióxido de carbono. E é a mesma lógica para moléculas mais complexas, como a sacarose, a glicose, ou, por exemplo, compostos iônicos como
o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, o carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio, enfim. São N exemplos que eu poderia dar aqui, mas a ideia de se calcular é a mesma coisa. Usar a massa molar e usar a massa para encontrar o número de mols ou vice-versa, e enfim, seguir os dados do problema. Espero que isso tenha ajudado a entender um pouco mais do conteúdo e nos vemos na parte 2.